Fala rapaziada, Yurizinho na voz aqui com vocês mais uma vez. E rapaziada, pro vídeo de hoje vamos para mais um Notícias Literárias das últimas semanas, beleza? Então vamos comentar aqui pra vocês, né? O que passou no nosso mundinho literário nas duas últimas semanas, ok? Mas antes de irmos pro vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, porque estamos chegando a 900 inscritos. Então, quando chegarmos a 900 inscritos vai ser, ó, um mel, vai ser uma delícia. Então, não, 1.000 inscritos, ó, tô falando, tô ficando louco, Quando chegarmos a 1.000 inscritos vai ficar uma delícia o mel. 900 já estamos. Então, antes de tudo, né, se inscreva. E ao longo do vídeo, caso você esteja alguma dúvida, curte e comenta aí, rapaziada. Curte e comenta porque estamos aí. Beleza? Agora vamos pro vídeo. Vamos iniciar, né, as notícias com uma notícia triste, né? Aqui estou no site do Omelete, pelo Caio Colette, que 2 minutos de leitura. A autora Ella J. Smith, conhecida por assinar os livros iniciais da saga Diário de um Vampiro. Deixa eu reduzir minha cara aqui, para vocês conseguirem ler. Adaptada para a TV, na popular franquia de The Vampire Diaries. Morreu aos 66 anos, de acordo com o site oficial da escritora, né? A Smith vinha sofrendo de uma doença não especificada e faleceu em 8 de março. A autora começou sua carreira no final dos anos 80, após largar o emprego de professora de ensino fundamental no interior da Califórnia. E após alguns títulos pouco vendidos, ela foi comissionada pela editora Alloy Entertainment para escrever Diários do Vampiro ou Despertar, que é de 1989, que se tornou um fenômeno editorial. Os livros de Diário de um Vampiro acompanham a vida de Helena Gilbert, uma jovem humana na cidade de Mystic Falls, que se vê envolvida em um romance com os irmãos vampiros Damon e Stephen Salvatore. Na adaptação para a TV de 2009, os personagens foram vistos por Nina Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley, respectivamente. Smith escreveu 4 volumes iniciais para a saga, terminando em Reunião Sombria em 92. Retomou a história em uma segunda trilogia publicada a partir de 2009, quando a série da CW já era um sucesso estabelecido, e finalizada com Meia-Noite em 2011. Embora a autora tenha submetido ideias para os livros da saga para a publicadora, seus rascunhos foram rejeitados e Diário do Vampiro foi eventualmente entregada para outros autores, mais notoriamente Aubrey Clark, embora continuassem sendo assinados com seu nome. Pô, sacanagem, né? Tô doido. O mesmo aconteceu em Círculo Secreto, outro grande sucesso de Smith, contando a história de uma jovem que, após se mudar para New Salem, descobre poderes sobrenaturais junto a um grupo de bruxas em sua escola. A trilogia, formada por A Iniciação, A Prisioneira e o Poder, foi publicada em 1992. Círculo Secreto retornou em 2012, no entanto, pouco depois da CW também começaram a adaptar os livros para a telinha em série seriada por Britt Robertson. Novamente, Clark assumiu os deveres no lugar da Smith, mas assinou com o nome da autora original. O trabalho de Smith, no entanto, não se limitou a essas duas sagas. A trilogia Mundo... Ela só lança a trilogia, né? Que loucura! Mundo das Sombras, de 94 a 95, ganhou os fãs a explorar as aventuras de uma jovem médium. E ela só gosta de lançar livros assim. E outros de seus livros incluem The Forbidden Game, 94, e Wild World, 87. Smith se afastou no mundo literário para cuidar da família e de sua própria saúde. Em 2015, foi internada com um caso grave de granulomatose com poliangite, uma doença autoimune rara que deixou dependente de um respirador por pelo menos 2 meses. Resultou em sequelas graves no rins, coração, fígado e bexiga. Poxa, aí 10 anos depois ela vem a falecer. Que loucura. Mas essa foi a primeira notícia. E a segunda notícia é essa aqui, ó. Finalmente lançou o nome em português do livro. Amanhecer na Colheita se consolida como o livro mais devastador de Jogos Vorazes. Caraca, Suzanne Collins. Eu preciso desse livro.
Bruna Nóbrega. Quando Suzanne Collins anunciou o 5º livro para a saga de Jogos Vorazes, em 2024, logo após o sucesso comercial de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes nos cinemas, a notícia foi recebida com um compreensível ceticismo quanto às intenções da autora, depois de tantas críticas sociais incluídas em suas obras. Será que agora ela estaria lançando um livro que continua narrando os horrores da constante morte de crianças apenas por fins comerciais? Exatamente, cara. É difícil fugir disso. Especialmente pelo lado da editora e da distribuidora cinematográfica, que é a Lionsgate, que já confirmou a adaptação para o cinema Amanhecer na Colheita, marcada para novembro de 26. Felizmente, no entanto, Collins também fez um livro que não só se aprofunda nas críticas e reflexões da autora, como também parece uma conclusão apropriada para as ideias levantadas em todos os seus antecessores, apesar de se passar no meio deles. Agora o protagonista é Rudy Harrison, né? Que é o Hamit Abernathy, que é o dos filmes anteriores, né? Ele foi mentor da Katniss Jogos Vorazes, e no novo livro a gente vai voltar para a 50ª edição dos jogos, que ele é marcado por uns massacres quaternários, em que o dobro de tributos foi enviados à arena. Como já sabemos, o famoso bêbado descompromissado dos Títulos foi o grande vitorioso. É interessante que, mesmo que o público saiba exatamente qual é o final dessa história, a autora consiga nos levar a uma jornada na qual sofremos do mesmo jeito, talvez até mais. Ver os passos percorridos pelo protagonista, sabendo exatamente onde ele vai parar no futuro, é de partir o coração. Cara, eu preciso muito desse livro. Sua personalidade leve e divertida, as pessoas por quem tinha apego, mas que depois se tornaram o homem mais solitário do distrito. E até suas ambições, ali que sabemos terem levado 25 anos para serem concretizadas, são traços que tornam a obra ainda mais triste. Mas, novamente, Suzanne Collins não deixa a história ser apenas tragédia pela tragédia. Ela usa Amanhecer na Colheita para relembrar que o presidente Snow, que quase caiu nas graças do público depois de A Cantiga dos Pássaros das Perdentes, é um dos vilões mais implacáveis de todos os tempos. E aproveita para acrescentar à história ideias do filósofo e historiador David Hume. É aqui que Collins insere a primeira vez a fagulha da revolução que toma a história de Katniss. Ela se questiona sobre como a população dos distritos é muito maior do que a da capital, e os apoiadores do presidente, e mesmo assim eles continuam sendo subjugados. Por que esse receio em pegarem armas? Em um âmbito menor, a discussão continua até dentro dos próprios Jogos Vorazes de Hamit. Por que as carreiristas de Distritos 1, 2 e 4 estão sempre fadados a vencerem contra todos os outros azarões, sendo que eles representam a minoria? E, se outro lado, se unir também como objetivo em comum. Some-se aí suas fortes ideias de George Orwell sobre a propaganda de como as imagens podem ser manipuladas para contar uma história. A verdade é que Katniss, no futuro, Katniss sabe que no futuro Hamit, por exemplo, é muito diferente da realidade. Ele era e continua sendo, até a história dela, muito mais engajado politicamente que qualquer leitor jamais imaginou. E é por isso que a autora deixa claro que essa narrativa não é apenas um fanservice, apesar de ter muitos inseridos ali no meio, mas também é uma história que precisava ser contada. Amanhecer na Colheita se passa 40 anos depois de A Cantiga dos Pássaros das Serpentes e 24 anos antes de Jogos Vorazes. Assim, é o livro que mais parece como uma despedida. Ele amarra as ideias de Suzanne Collins e também todas as pontas soltas das histórias que ficaram para a imaginação dos leitores. É um presente para os fãs, mas também muito mais do que isso. Ela deu 4 ovos? Olha só, rapaz. Ela deu 4 ovos. Beleza. Aqui vamos para a próxima notícia, que é essa aqui, ó. Verity, adaptação de livro de Colin Hoover com Anne Hathaway, ganha data de estreia. Livro que baseia o filme ficou em primeiro lugar entre os best-sellers do New York Times e vendeu mais de 1 milhão de cópias no ano de lançamento. Cara, é tanto anúncio, né? Jesus Cristo. A adaptação cinematográfica do livro Verity de Colin Hoover, mesmo escritora de É Assim Que Acaba, ganhou data de estreia nesta segunda-feira, dia 25, essa semana. Dirigido por Michael Showalter, protagonizado por Anne Hathaway, o filme chega aos cinemas em maio de 26. Verity acompanha
A trajetória de Loan Aslett, uma escritora em dificuldades financeiras contratada para concluir uma série literária inacabada de Verity Crawford, após uma autora sofrer um acidente misterioso. Durante a sua estadia na casa da família, Law encontra uma autobiografia não publicada com revelações perturbadoras sobre Verity e seu marido Jeremy. Estou para ler esse livro esse ano, hein? Vamos aqui, né, pular para a parte que importa. Elenco e produção. A versão cinematográfica do livro é produzida pela Amazon MGM Studios, que também será responsável pela distribuição. A primeira adaptação da obra de Colin Hoover, assim que acaba, arrecadou mais de 300 milhões em bilheteria mundial e tornou-se a manchete de jornais do mundo afora após a disputa jurídica de Blake Lively e Just Baldoni. O filme está disponível na Max e na Prime Video. Que loucura! Pois é, eles brigaram. A próxima notícia. O Novo Agora, de Marcelo Rubens Paiva, lança a continuação de Ainda Estou Aqui, em abril. Ou seja, daqui a pouco. Acompanhe tudo sobre livros. Depois de sucesso de Ainda Estou Aqui e a conquista do primeiro Oscar do Brasil, Marcelo Rubens Paiva está de volta com mais um capítulo de sua jornada autobiográfica. O escritor lança O Novo Agora, a continuação da obra que baseou o filme de Walter Salles, publicado em 2015. A nova obra, editada pelo Celso Alfaguara, de Companhia de Letras, já está disponível pela pré-venda no site da editora e promete trazer um relato íntimo sobre os últimos anos de vida de Marcelo a partir de 2014. Vai retratar a vida e a convivência com os dois filhos do autor, a crise no casamento, pandemia e o impacto da ascensão da direita na política Brasil, na literatura, a ascensão da direita na política Brasil na literatura. Eita, nós. Nossa senhora, é tanto anúncio que não dá nem pra ler direito. Olha só. O Novo Agora é o terceiro volume de uma trilogia iniciada com Feliz Ano Velho, em 82, no qual Paiva narra o acidente que deixou o tetraplégico na juventude. Já em Ainda Estou Aqui, 2015, o escritor reconstruiu a história de sua mãe, Eunice, frente ao desaparecimento de Rubens Paiva, vítima da ditadura militar. A obra chega ao público em edição física e digital no 22 de abril. O livro impresso terá valor de R$ 79,90, enquanto a versão em e-book estará disponível por R$ 39,90. Rapaz, que é isso? Que é isso? E aqui, esse jovem aqui, ó, Salman Rushdie, publicará primeiro livro de ficção após ser esfaqueado em atentado. Responsável por atentado, Had Matar foi condenado por tentativa de homicídio. O romancista britânico-americano Salman Rushdie publicará sua primeira grande obra de ficção desde o brutal ataque com faca que o deixou cego com o olho. Como anunciou sua editora na quinta-feira, The 11th Hour é uma coleção de contos que examinam temas e lugares de interesse para Rushdie, que escapou por pouco da morte durante o ataque de 22 e será lançado em 4 de novembro de 25. O responsável pelo atentado foi condenado, por tentativa de homicídio, um julgamento no interior do estado de Nova York, no qual Rushdie tem um testemunho vívido sobre um incidente. As 3 novelas desse volume, todas descritas nos últimos 12 meses, exploram temas e lugares que têm estado muito na minha mente: mortalidade, Bombaim, despedidas em Inglaterra, especialmente Cambridge, raiva, paz, América, disse ele em um comunicado divulgado pela editora Penguin. Estou feliz que as histórias muito diferentes, uma da outra, em um cenário narrativo e técnica, ainda assim conseguem dialogar entre si, com as 2 histórias que servem de prólogo e epílogo para esse trio. Olha só que loucura. Então essa, rapaziada, uma doideira, cara, não sabia. Que loucura. Então essa, foram as notícias literárias das últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se eu deixei passar alguma notícia de suma importância. Eu lembro que eu vi essa semana, tá aqui embaixo, ó, a série de Harry Potter Menina Amaldiçoada foi cancelada. Cancelada / adiada no Brasil.
Segundo o comunicado, a produção não conseguiria chegar no nível de qualidade desejável. Então isso aqui, né, tipo, é só mais um plus aqui. Mas loucura, né? Como é que anuncia então, porra, se não vai chegar na qualidade necessária que precisa, né? Mas tudo bem. Então essas foram as curiosidades literárias das últimas semanas, rapaziada. Postarei esse vídeo, né? Vocês estão vendo na partir da semana que vem, em abril talvez. Mas eu postarei esse vídeo na segunda. Então, no último mês aqui de março, beleza? Então, abril voltamos com mais vídeo de curiosidades literárias das próximas semanas, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Um curte, comenta, compartilha. Um abraço, um beijo pra geral e tamo junto.